Bem, muito boa tarde. Dar nota que a UGT, naturalmente com os restantes parceiros sociais, terminaram uma reunião de concertação social convocada ontem pelo Governo para que nos fosse apresentado de uma forma muito sucinta aquilo que é a análise epidemiológica e as consequências gravosas da pandemia no país e na economia, apresentadas pelo Sr. Ministro de Estado e de Economia, pela Sra. Ministra do Trabalho e da Segurança Social e pela Sra. Ministra da Agricultura, com outros membros do Governo presentes. Naturalmente que o Sr. Ministro da Economia começou por dar nota que os dados macroeconómicos do nosso país no final do ano de 2020 acabam por ser melhores do que aquilo que efetivamente se esperava, quer nas exportações, quer na questão dos números do desemprego, quer até no crescimento de alguns setores da economia, mas o início de 2021 é fortemente marcado pelo anómalo crescimento extraordinário das infecções. É com esses dados não económicos, mas sanitários, que a reunião de alguma forma teve início, apresentada pelo Sr. Ministro Pedro Cisa Vieira. E, portanto, a frente sanitária, nas suas palavras, é realmente muito má. Enfim, milhares de novas infecções, 119 óbitos registados ontem, com um número de cuidados intensivos praticamente ocupados em termos de Serviço Nacional de Saúde e, portanto, a verdade é que se chega à conclusão que não há uma explicação exata sobre os contornos deste crescimento exponencial das infecções. E, portanto, a posição do Governo, transmitida hoje aos parceiros sociais, também para ouvir um pouco aquilo que são as nossas preocupações, é de dar nota que o Governo está preparado para endurecer as medidas que permitam que haja aqui uma inversão precisamente deste crescimento das infecções e dos óbitos e, portanto, do crescimento da pandemia. Questão da mobilidade dos trabalhadores, eventualmente encerramento durante um lockdown, durante algum tempo, talvez 15 dias, com a possibilidade de igual período, ser prorrogável para que alguns aspectos da economia, alguns setores em particular, possam encerrar. O Sr. Ministro não quis explicar exatamente e com detalhe quais, mas falou de uma forma, aleatória na possibilidade de comércio tradicional que não seja, digamos, o comércio a retalho, que não seja de bens alimentares, os bens essenciais, porventura alguma redução da atividade na área da restauração e da hotelaria e, portanto, um conjunto de chamadas de atenção que depois os parceiros sociais tiveram a oportunidade de responder. Da parte da UGT, começámos por dizer que não somos especialistas na área da saúde pública, portanto, cabe ao Governo, quer nas reuniões com a Infarmed, quer nas reuniões com os especialistas da área da saúde, poder, e tem certamente outros dados, que nós não temos para podermos, naturalmente, pronunciar-nos em relação à questão sanitária. Preocupa-nos, efetivamente, este crescimento para 10 mil casos por dia, que é uma coisa extraordinária e nunca vista, e, portanto, a UGT, com o seu sentido de responsabilidade, disse ao Governo que está preparada para aceitar, naturalmente, que haja aqui um endurecimento das medidas que possa, naturalmente, permitir aquilo que é o objetivo do Governo e todos nós, reduzir o número de infecções, reduzir a propagação da pandemia. E, portanto, nesse sentido, aquilo que transmitimos foi porque é que o Governo, em conjunto com as empresas, não reforça de novo a vertente do teletrabalho. Nós não temos condições de aflorar ou de aferir o número de trabalhadores que estão em teletrabalho. O Sr. Ministro fez inclusivamente uma referência que, enfim, muitas empresas acabaram por chegar a um ponto em que, por secundarizar a questão do teletrabalho, cabe de novo ao Governo, e a palavra é nossa, fazer pedagogia junto às empresas. E se a pedagogia não chegar, há leis e, portanto, o Governo determina que o teletrabalho passa a ser de novo obrigatório, que possa haver, efetivamente, desfazamento de horários e também que o Governo olhe para aquilo que tem acontecido na sociedade portuguesa, em que não podendo ter um polícia junto de cada cidadão, possa, por exemplo, olhar para a questão dos transportes, e demos até o exemplo do nosso colega Sérgio Montes, era um dirigente da área dos transportes, e percebermos, por exemplo, em Lisboa, na Carris e no metro, os transportes andam à pinha. Como é que é possível controlar a pandemia quando esta situação não se consegue ultrapassar? Dissemos, inclusivamente, que no período mais crítico do fim de semana de Natal e de Ano Novo, e inclusivamente no primeiro fim de semana do ano, em que os estabelecimentos comerciais tinham que encerrar à 1 da tarde,
que houve uma afluência extraordinária de cidadãos para fazer as suas compras nos hipermercados. Era impossível as pessoas andarem a menos de 1 metro e, portanto, a ideia aqui é perceber o que é que tem que ser feito. Ora, se tiverem que endurecer as medidas, depois que endureçam. Não será, naturalmente, por um tempo demasiado longo, mas para que nós possamos perceber o que é que pode acontecer, portanto, cabe ao GT também ouvir, na próxima semana, o Governo, na reunião com o Infarmed, dia 12, e ouvir aquilo que vai o Sr. Primeiro-Ministro determinar em relação a esta matéria do endurecimento das medidas. Endurecer medidas em quê? Reduzir a mobilidade dos cidadãos, perceber que há um conjunto de vias de circulação rodoviária, em particular, que estão completamente assoberbadas. Nós, inclusivamente, fizemos até a menção à Ponte 25 de Abril, nomeadamente esta, mas também a Ponte Vasco da Gama, que estão a toda a hora do dia carregadas de trânsito e não é por acidentes. Portanto, a pergunta que se tem que fazer é onde é que esta mobilidade existe e qual é a razão por que ela existe. Portanto, cabe também ao Governo, em função destes 10 meses de aprendizagem, desde março até agora, também retirar daqui algumas ilações. Falou-se inclusivamente da intervenção da ACT, naturalmente que os empregadores perspectivam que a intervenção da ACT é junto aos trabalhadores, sobretudo até daqueles que estão em teletrabalho ou que estão em baixas ou em confinamento. Para nós a intervenção da ACT é precisamente para garantir que as empresas não usam nem abusam de determinado tipo de mecanismos legais que têm ao seu dispor. Para terminar, registámos com agrado que a decisão de ontem do Conselho de Ministros de reforçar o layoff simplificado e dando, ou pelo menos dando a possibilidade aos trabalhadores de receberem os seus salários a 100%, sendo que aqui o esforço não é das empresas, é exclusivamente do Estado, é também uma forma de dizer ao país que as empresas não podem continuar sempre a fazer o choradinho do costume, porque realmente o dinheiro que estão a pagar aos trabalhadores, mantendo naturalmente o emprego, que é importante, mas é o Estado que o está a financiar e uma parte deste financiamento é fundo perdido. Portanto, nesse aspecto, da parte da OGT, total disponibilidade e apoio a medidas que visem conter esta pandemia, naturalmente sem estrangular a economia nacional, sem pôr em causa o emprego, sem fazer as empresas encerrarem e, portanto, perspectivando que também agora que Portugal assumiu a presidência da UE, fazer canalizar para o nosso país e para os outros países em estado de emergência como aquele que nós vivemos, ou pelo menos numa situação pandémica que não se consegue controlar, que todos os esforços façam, mas não há esforços que não possam ser feitos, mas sem contar com os cidadãos. Cada cidadão nacional, ou aqueles que vivem entre nós, devem ser também os primeiros a respeitar as regras. E portanto, também afirmamos, sem complexos ideológicos, que o Governo tem que colocar junto das palavras de apoio aos profissionais de saúde, aos médicos, aos enfermeiros, aos assistentes, aos auxiliares de saúde, a todos aqueles que estão na primeira linha do combate à pandemia nos hospitais, que o SNS tem que funcionar, que há hospitais que estão a atingir ponto de ruptura, de saturação e já transferem doentes Covid para outras unidades, e os profissionais de saúde trabalham para, naturalmente, terem o seu sustento, para acudirem aos outros, mas precisam dos seus salários. E essa é a valorização que falta. Vem de trás a desvalorização dos profissionais de saúde, cabe ao Governo não esquecer que, para além das palavras bonitas, é preciso incentivos, e os incentivos de quem trabalha para ter um salário, e esse salário tem que ser melhorado, não apenas do ponto de vista exclusivamente salarial, mas das condições de trabalho. Finalmente, há que dar exemplos. E os exemplos que nós vislumbramos nos últimos meses, de festas em autódromos, de congressos partidários, de festas na rua, de manifestações, não são de bom tom. Os portugueses não compreendem que haja 2 pesos e 2 medidas. Portanto, o apelo que se fez hoje ao Governo foi, se endurecer medidas, que sejam iguais para todos. E as exceções que criar, que sejam exceções que as pessoas compreendem. Não se compreende que haja exceções que obriguem uns a estar em casa e outros a andar na rua na folia ou em reuniões associativas. Portanto, é nesse sentido que a UGT mais uma vez disponibilizou, como sempre, para vir ao encontro da defesa da saúde e das condições de bem-estar de todos os trabalhadores, de todo o povo português e não apenas de alguns. Muito obrigado.